Então vamos lá, moçada, fazer uma abordagem aqui a respeito das fontes de energia. Claro, recursos energéticos, né? Mas também vamos considerar os recursos energéticos naturais, né, do mundo contemporâneo, justamente pela necessidade que nós temos, que é uma necessidade cada vez maior, uma necessidade crescente, não é? Na produção de energia. Nós estamos evoluindo, nós estamos técnicos, estamos ficando cada vez mais técnicos, lembrando que nós estamos no momento, não é, das grandes tecnologias e a necessidade energética ela é cada vez maior. Então nós temos, é claro, recursos da natureza que nos fornecem, né, são fontes de energia. E é justamente em função disso e dessa necessidade extrema que nós avançamos, né, utilizando tanto os recursos energéticos naturais renováveis, né, como os não renováveis. Claro que nós utilizamos em grande escala os recursos não renováveis, mas isso na sequência nós vamos entendendo melhor, tá? Mas vamos aí dentro de uma questão envolvendo certas curiosidades, né? É interessante isso. Né? Como é gerada a eletricidade a partir da água, né? Nas hidroelétricas? Essa é uma pergunta que muita gente faz, porque as pessoas acham, mas como é que se tira energia da água? Não se retira energia da água, mas sim a força da água, chamamos isso de força hidráulica, é que vai proporcionar, portanto, a geração de energia, a geração de eletricidade. Né? Dessa forma, então, vocês entendem, né, a possibilidade de se converter, né, um tipo de energia em outro tipo qualquer. Existe essa possibilidade? Também existe, com certeza. Então, são perguntas, são curiosidades que normalmente, né, surgem. Tá? Poxa, como eu posso gerar energia através de uma fonte? Tá? O homem, né, o ser humano, ele é um ser que tem necessidade sempre de buscar conhecimento, de se reinventar muitas vezes, não é? O homem tem essa capacidade, ele tem certa intelectualidade, né? Então o homem procura facilitar, né, as coisas, de que maneira? Trabalho que ele desenvolve. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, para entender um pouco melhor isso, tá? De que maneira o homem foi utilizando recursos da natureza para poder, claro, gerar uma certa energia. Né? A gente começa aqui pelo fogo. Tá? Olha bem, lá na fase primitiva, né? O domínio do fogo. Nossa, isso foi um dos maiores passos da humanidade. Agora, o fogo é energia. Você tem aí calor, não é? Então, a partir do momento que o homem descobriu o fogo, foi um dos maiores passos para a humanidade, envolvendo e avançando, é claro, né, dentro do conhecimento. Claro, esse foi o primeiro passo, foi o primeiro momento, mas as coisas não pararam por aí. A partir daí você começa a entender, né, por que o homem começou a utilizar certos recursos da natureza como fontes de energia. Então, as invenções fizeram uma diferença significativa. Tá? As invenções realizadas, né, pelo homem fizeram muita diferença. Né? Por exemplo, o uso do carvão mineral como combustível. É um combustível fóssil, isso nós já sabemos, mas a utilização dele, por que começou a se utilizar o carvão mineral? E nós sabemos hoje um combustível fóssil, mas que gera e provoca muita poluição e é usado em grande escala no mundo todo. É um dos combustíveis fósseis mais poluentes. Ora, o uso do carvão mineral foi a partir da invenção da máquina a vapor. Né? Alguém idealizou a máquina a vapor. A máquina a vapor revolucionou o processo produtivo, porque a máquina a vapor, quando inventada, quando idealizada, ela começa a ser utilizada na indústria, na atividade industrial, que já existia, dentro de um processo diferente, claro,
e também começa a ser utilizada no sistema de transporte. O transporte terrestre, por exemplo, era feito através de tração animal. A invenção da máquina a vapor revoluciona o sistema porque surge aí o cavalo de ferro, a famosa Maria Fumaça, e a partir daí, não é, uma grande evolução, um grande avanço no meio de transporte, no sistema de transporte terrestre. Mas também isso favoreceu muito o transporte, né, hidroviário. As embarcações eram movidas pela força do vento. A partir daí, o barco a vapor. Então, uma evolução dentro do sistema produtivo, tanto no que diz respeito ao transporte, como também ao setor industrial. E a partir daí, então, o carvão mineral começou a ser utilizado em larga escala, certo? Além, claro, né, do carvão mineral, o uso da eletricidade, tá? A partir da roda d'água, a partir então da invenção, né, da energia elétrica, a eletricidade sendo gerada, processo físico, né, como vocês sabem, como vocês já conhecem, né? Eu não vou entrar, claro, nessa especificidade, mas a física trabalha exatamente com vocês essa questão sobre a eletricidade, a maneira como se produz a eletricidade. Mas isso já foi no século XVIII, né? E a partir daí essa energia ela começou a ocupar o espaço do carvão nos processos industriais, porque até então a principal fonte de energia na indústria era o carvão. Aí surge a eletricidade, certo? E uma fonte de energia mais limpa, mais nobre, né? Considerando aí, né, uma produção tendo como a água a fonte geradora. Então veja bem a evolução, tá? Aí tem a questão envolvendo o petróleo. Final do século XIX, nós temos aí o petróleo sendo utilizado como fonte de energia. Tá? Lembrando que o uso do petróleo como fonte de energia vem por uma outra inovação, não é? A invenção do motor a explosão, a invenção do motor a combustão. E a partir daí, então, o petróleo começa a ser utilizado como fonte de energia e se tornou a fonte de energia mais consumida no mundo inteiro. Mas, claro, nós entendemos e sabemos muito bem, não é, a grande dependência que essa fonte de energia trouxe ao mundo inteiro. Não é? Porque tanto o carvão mineral, como nós vimos lá no início, na utilização como fonte de energia, é um combustível fóssil. Da mesma forma, o petróleo é um combustível fóssil. Não se encontram carvão e petróleo em qualquer lugar. Então, o grau de dependência é muito grande, mas no processo industrial, no processo produtivo, eles fizeram uma diferença significativa, não é? Junto ao uso do petróleo, nós também temos o uso aí do gás natural, já no século XX, né? Um uso em escala mundial do gás natural, né? Tomando espaço do carvão, né, nas termoelétricas, né? Porque quando se fala em gerar energia, gerar eletricidade, produzir energia, nós falamos em hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares. Mas e a fonte para gerar isso tudo, que é o que nós estamos expondo aqui para vocês, tá? Então, dentro desse contexto, tá? Para vocês observarem como a evolução da sociedade, tá? As consequências dessa evolução, tá? Para que a gente fosse utilizando-se de recursos da natureza para produção e geração de energia. O gás natural, se comparado ao carvão mineral e ao petróleo, tá? Ele é mais barato em função da logística que envolve, ele é menos poluente, veja bem, ele é menos poluente, mas ele também é um combustível fóssil, né? Porque a formação do gás natural é junto com o petróleo. A formação do gás natural está dentro, né, do mesmo processo de formação geológica. Então veja, destacando o carvão, o petróleo, o gás natural, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de minerais, nós estamos falando de fontes de energia, que são consideradas fontes de energia não renováveis. Né? Já vamos especificar um pouquinho mais a respeito disso. Mas percebam a grande evolução. Tá? E aí nós temos, evidentemente, o destaque também para outra fonte de energia,
que a partir do século XX também se destaca, é a energia nuclear. Quando se trata da energia nuclear, é a utilização, portanto, dos minerais radioativos. É a tecnologia do uso dessa fonte de energia, né? As chamadas termonucleares. Claro, nós sabemos, nós entendemos, não é? Que no início, na primeira situação, a energia nuclear ela foi utilizada, né, para a confecção de armas, de bombas, as bombas nucleares. Lembra lá do episódio da Segunda Guerra Mundial, né, as duas bombas utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, a energia nuclear começa a ser utilizada para essa finalidade. Depois ela passa a ser utilizada como combustível, né, nas usinas termonucleares. Claro que uma tecnologia muito sofisticada, não é? A utilização do mineral radioativo para a produção da energia nuclear não é simples, envolve alta tecnologia, muito investimento, né? Se discute muito o uso dessa fonte de energia, né, pelos riscos que existem, né, como já tivemos vários exemplos, né, envolvendo explosões aí de usinas nucleares. Né? Acho que o melhor exemplo é o que aconteceu lá com Chernobyl. Né? São mais de 15 anos, quase 20 anos, e ainda há vestígios, né, de radioatividade na área onde ocorreu, claro, a explosão daquele reator nuclear. E outros acidentes que já aconteceram. Não é? Mas é interessante e é muito importante lembrar dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto, que foi pela evolução da sociedade humana que nós tivemos a utilização dessas fontes, né, já existentes na natureza, os recursos naturais, portanto. Então, quando eu falo do carvão, do petróleo, do gás e agora da energia nuclear, nós estamos falando de recursos não renováveis. Nós sabemos tranquilamente que um dia esses recursos eles vão acabar. E a nossa necessidade energética, ela continua. E ela continuando, claro, a necessidade sempre vai ser cada vez maior. Tá? Então, importante, né, lembrar dentro desse contexto, tá, o que realmente nós temos aí envolvendo as fontes de energia. Tá? Bom,